Após descobrir a traição de sua esposa, um homem de 56 anos se vê forçado a confrontar as dificuldades de seu casamento e o impacto do divórcio em sua vida e na relação com seus filhos. Longe de uma situação fácil, ele agora enfrenta uma difícil decisão. Meus filhos me abandonaram por causa da infidelidade da mãe no nosso divórcio, porque o novo marido dela deu empregos a eles. Eu, 56 anos, descobri que minha esposa Marie, 52 anos, estava me traindo com um amigo dela da faculdade. O caso durou quase um ano, até que eu finalmente os peguei. Depois que descobri, me mudei de casa e imediatamente pedi o divórcio. Já estávamos passando por uma fase difícil no casamento porque ela não achava que eu estava trazendo dinheiro suficiente para casa como treinador de beisebol no ensino médio. Mesmo eu fazendo o meu melhor, ela sempre reclamava de tudo. Brigávamos com frequência e, na minha cabeça, pedir o divórcio não foi uma decisão difícil na época. Nossos 2 filhos já tinham se mudado de casa, então eu não tinha motivos para ficar. Infelizmente, o divórcio custou também meu relacionamento com meus filhos, porque por algum motivo, eles decidiram ficar do lado da mãe. Inicialmente, tentaram me convencer a ser mais brando com ela, só porque ela foi dona de casa por muito tempo, dizendo que ela deve ter se cansado da monotonia da vida. Além disso, depois que eles se mudaram, começamos a brigar por qualquer coisinha. Naturalmente, ela não estava feliz, e eu também estava passando por dificuldades financeiras, mas não conseguia entender por que meus filhos estavam tentando tanto me convencer a perdoar a Marie, especialmente considerando que eu estava passando pelos mesmos problemas que ela, mas não procurei trair ela. Na verdade, depois de cada briga, eu tentava me redimir e fazer ela se sentir especial de algum jeito. Obviamente, nada disso significou nada para ela, e eu fiquei muito chateado com o fato de meus filhos tentarem me convencer a dar uma segunda chance a ela. Acabei brigando com eles por causa disso, e por um tempo eles me cortaram da vida deles. Depois que o divórcio foi finalizado, comecei a me sentir muito solitário, especialmente porque apenas 2 meses depois, Marie se casou com o homem com quem estava se relacionando. Eu não estava falando com meus filhos na época, mas depois tentei entrar em contato, e eles me perdoaram, mas isso era algo que disseram só para cumprir. Não acho que realmente me perdoaram na época, porque nos anos seguintes, não me convidaram para nenhum evento importante deles. Na verdade, eu mal tive qualquer contato com meus filhos até o começo deste ano, e o único motivo de eles estarem tentando se aproximar agora é porque comecei meu próprio negócio com alguns amigos há alguns anos. E de repente ele começou a crescer, então estou indo bem financeiramente, e imagino que seja por isso que eles estão tentando se aproximar. Para contextualizar, eu trabalhei como treinador de esportes no ensino médio por muito tempo, mas infelizmente era muito mal pago e sobrecarregado. Tinha um amigo que trabalhava em outra escola, e nós 2 estávamos passando dificuldades financeiras. Tentando pensar em planos de aposentadoria, nós 2 decidimos conversar com outras pessoas e tentar abrir nossa própria instalação, para continuar treinando crianças, que era o que sabíamos fazer de melhor, e tínhamos muita experiência nisso, mas transformar isso em um negócio para garantir nossa aposentadoria. Convidamos outro amigo, que tinha conhecimento de negócios, e começamos. Honestamente, não esperávamos nada grande, mas estamos muito orgulhosos do que conquistamos. Nossa instalação é bem popular, e estamos pensando em expandir em breve. Imagino que meus filhos tenham ouvido falar disso porque me procuraram no começo deste ano, e começaram a tentar me agradar. Inicialmente eu fiquei muito feliz por eles estarem tentando me envolver mais na vida deles, porque pensei que finalmente tivessem se tocado ou algo assim. Não suspeitava que poderiam ter segundas intenções, mas alguns dias atrás, os 2, Gavin e Hannah, vieram me visitar. Agora estão casados, Gavin há 6 anos e Hannah há 4 anos. Eu não fui convidado para nenhum dos casamentos porque me disseram que a mãe deles estaria lá, junto com o marido, e seria muito constrangedor para todos. Fiquei muito chateado, mas eles disseram que não havia o que fazer, o casamento estava cheio, e prometeram que me compensariam de algum jeito, o que nunca aconteceu. Mas como um tolo, continuei esperando que eles percebessem algum dia que eu era tão pai para eles quanto a mãe deles. Achei que finalmente isso estava acontecendo, mas quando me visitaram recentemente e começaram a falar sobre como ouviram que meu negócio estava indo muito bem, queriam que eu passasse mais tempo com meus netos e também pedissem minha ajuda financeira, eu finalmente percebi o que estava acontecendo. Foi muito difícil não ficar irritado na hora, mas eu disse que consideraria a ajuda, e eles pareceram satisfeitos, então foram embora. Mas depois que saíram, os bloqueei em todas as redes, porque estava bastante certo de que estavam tentando me usar por causa do meu dinheiro. Gavin
tem 2 filhos, um de 5 anos e o mais novo de 1 ano. E pelo que sei, Hannah teve uma filha há 6 meses. E adivinhem, eu ainda não conheci nenhum dos meus netos. Já faz 5 anos desde que o primeiro neto nasceu e eu nem mesmo o conheci. Claro que dói. E tentei convencer o Gavin a trazer os filhos dele ou fazer com que me convidassem para que eu pudesse conhecê-los. E quando a filha da Hannah nasceu, tentei conhecê-la também, mas sempre recusaram. A desculpa era sempre a mesma, de que a Marie e o marido dela estariam lá e não queriam que fosse constrangedor. Eu sempre tinha que entender e deixar pra lá, e isso machucava. E agora, finalmente, querem me dar uma chance de ser avô. E imagino que seja porque as coisas não estão indo bem financeiramente para eles. Eu não sabia nada disso antes, o que explica eu não ter cortado totalmente os laços com eles. Colocando tudo isso em perspectiva, eu não estou em contato com a maior parte da família estendida e não sou de fofoca familiar. Mas depois que meus filhos me visitaram depois de tantos anos e começaram a tentar ser legais comigo, percebi que algo estava estranho. Então, depois que eles saíram, decidi investigar um pouco sobre o que eles estavam fazendo e acabei descobrindo que estavam enfrentando uma grande crise financeira nos últimos anos. E além disso, as coisas não estavam tão boas com o padrasto deles. Fiquei realmente chocado, porque pelas fotos que postavam depois do casamento da Marie, parecia que a família estava muito unida. Mas aparentemente as coisas estão azedando, porque ele está planejando vender a empresa dele, que trabalha com móveis. Depois que a Marie casou com ele, meus filhos começaram a trabalhar na empresa dele. Não quero afirmar com certeza, mas imagino que seja por isso que estavam tão ansiosos para ficar do lado dela no divórcio, porque achavam que, se eu fosse brando com ela, ao invés de prolongar o divórcio, isso garantiria um lugar deles na empresa do padrasto. Basicamente, eles foram comprados pelo parceiro da Marie, e eu nunca soube disso, porque nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. O problema agora é que a empresa não está indo bem nos últimos anos, e o marido da Marie quer vendê-la. Mas meus filhos não aprovam a venda, porque apesar de receberem uma parte dos lucros como acionistas e funcionários de alta gestão, vão perder seus empregos e querem um plano de longo prazo. É uma situação complicada e muitas pessoas da família sabem disso, porque a Marie tem a boca grande e tem desabafado sobre isso com todo mundo que quiser ouvir. Então não é segredo que a família está em conflito agora, e imagino que seja por isso que o Gavin e a Hannah decidiram vir até mim pedir ajuda. Não é segredo que estamos indo bem, estamos fazendo anúncios e a propaganda boca a boca também está funcionando bem. Depois de juntar todas essas informações, conversando com alguns parentes, decidi que iria manter meus filhos bloqueados e que não me importava com a vida deles. Nos últimos 8 anos, eles não se importaram com a minha, e mesmo agora, eles só estão aqui porque estão em apuros. Isso me parece um insulto, e me sinto um idiota por ter contado que algum dia eles se tocariam e pediriam desculpas. Alguns dias depois de bloqueá-los, eles apareceram na minha porta novamente, exigindo que eu os deixasse entrar, mesmo depois de eu ter dito que não estava interessado em falar com eles. Eu disse que soube da situação com a família, e que sabia que eles estavam ali só porque queriam ajuda financeira, e que a razão pela qual me abandonaram no início foi porque o padrasto deles poderia oferecer empregos seguros e posições de gestão que eu não poderia. Eu os chamei de traidores e, em retaliação, começaram a me acusar de ser insensível e rancoroso, porque aparentemente não tinham essa intenção. Disseram que queriam realmente fazer as pazes comigo, porque perceberam que, no final das contas, eu ainda sou o pai deles e não podiam ficar priorizando a Marie sobre mim. Também disseram que a única razão pela qual pediram minha ajuda financeira foi por causa dos filhos deles, não só porque eu estava bem financeiramente agora. E disseram que era nojento eu ter chegado a essa conclusão depois de ouvir a fofoca da família. Isso aconteceu há 2 dias, e eu fiquei muito chateado com tudo isso. Está tão ruim que precisei tirar um tempo de folga do trabalho, porque realmente não consigo parar de pensar no que estou fazendo agora. Sei que, logicamente, minha família provavelmente não está mentindo para mim. Eles não têm nada a ganhar com isso, e a minha família sempre foi legal comigo, especialmente depois do divórcio. Sempre me apoiaram, e sou muito grato por isso. Então não acho que estão mentindo ou fofocando. Eles só me contam o que perguntei, porque fui eu quem cavou na situação. Dito isso, também não sei se devo dar uma chance aos meus filhos para consertar as coisas comigo ou não, e ajudá-los financeiramente um pouco. Afinal, eu estou bem o suficiente para apoiá-los. E tenho quase certeza de que eles não estão pedindo algo de longo prazo. Provavelmente vão conseguir um emprego depois que a empresa for vendida e talvez só me vejam como uma rede de segurança por causa dos filhos deles. Eu não exatamente conversei com eles sobre que tipo de dinheiro eles realmente querem. Se é um bom investimento, um empréstimo ou apenas boa vontade. Mas de qualquer forma, eu sei que o apoio financeiro é parte disso e sinto que, por causa disso, eu realmente não quero perder a oportunidade de me reconectar com meus filhos e realmente construir um relacionamento com
meus netos. Do jeito que eles falaram sobre a situação, no outro dia que me visitaram, eu fui pego de surpresa e realmente não sei mais o que pensar. Tenho me sentido constantemente estressado e fico pensando que talvez eu esteja cometendo o maior erro da minha vida ao cortar meus filhos da minha vida. E talvez eu esteja sendo insensível e rancoroso, como disseram. Se eu deixar meu ego me dominar, não tenho certeza se algum dia terei outra chance de fazer as pazes com minha família. A única coisa que me impede agora é o fato de eu temer que esteja sendo usado. E eu realmente não quero isso. Eu simplesmente não sei o que pensar mais. Me sinto perdido e nem acho que tenha alguém com quem eu possa falar sobre isso livremente. Então estou aqui. E por favor, tente entender que sou apenas um velho, tentando entender a vida depois de ter ficado praticamente sozinho desde o meu divórcio. Por mais que eu odeie admitir isso, sinto muito a falta dos meus filhos e quero que eles façam parte da minha vida. Mas não sei se esse é o caminho certo. Então estou evitando me envolver financeiramente com meus filhos. Atualização 1. Obrigado pelos comentários. Acho que realmente precisava de uma correção de realidade sobre a situação, porque de desespero, eu até comecei a considerar conversar com meus filhos, mas sei que estou sendo usado e não deveria ser um tapete para eles. Foi isso que eu fui todos esses anos. Eles falavam comigo como se estivessem me fazendo um favor, e mesmo assim, sempre me ignoravam porque preferiam Marie e seu marido. E agora que finalmente sei exatamente o porquê de eles preferirem ele, não acho que haja volta. Eu até conversei com meus amigos sobre isso, enquanto estávamos no trabalho. E embora soubessem da história e tudo mais, quando contei sobre a situação atual e tudo que descobri recentemente, eles ficaram horrorizados. Disseram que inicialmente acreditavam que meus filhos haviam sido manipulados por Marie, e por isso não queriam manter contato comigo. Eles ainda acreditam que poderia haver alguma chance de reconciliação. Mas agora que sabem que, tecnicamente, meus filhos foram comprados pelo padrasto, não há mais volta. Eles me disseram para manter meus filhos bloqueados, por respeito a mim mesmo e à minha sanidade. Porque se eu não fizer isso, eles certamente vão me queimar financeiramente. Eu ainda não sei que tipo de dinheiro eles querem. Pode ser um valor pequeno, mas mesmo assim, eu realmente não tenho obrigação com eles. Mesmo que eles estivessem sendo sinceros quando disseram que queriam o dinheiro para os filhos e não para eles mesmos, eu ainda não devo nada a eles. Eles nunca trouxeram meus netos para me ver e também nunca me permitiram ir vê-los. Então por que eu teria uma conexão com eles? Sei que isso soa insensível, mas é a verdade. Não posso começar a me sentir mal por cada criança que eu nem sequer conheci e sair dando dinheiro como caridade. Então, se isso me torna insensível e rancoroso, como disseram, que assim seja. Não me importo e não preciso me justificar para eles. Vou manter distância e viver minha vida. Vai doer, mas acho que não pode doer mais do que já doeu nesses últimos 8 anos. E se eu aguentei isso sem reclamar, acho que posso lidar com as consequências de cortá-los agora. Pelo menos desta vez será minha escolha. E eu estarei no controle da situação, em vez de eles me tratarem mal. Enfim, obrigado por me ouvirem. Eu realmente precisava desabafar em algum lugar. Se houver algum desenvolvimento na situação, vou mantê-los atualizados. E obrigado pelo apoio. Atualização 2. Olá, então se passaram 2 semanas desde que postei a última atualização. E eu disse que, se houvesse qualquer desenvolvimento, eu postaria aqui para mantê-los informados. Ontem, enquanto eu estava no trabalho, Gavin e Sarah apareceram com meus netos e começaram a exigir me ver. Eu estava ocupado com uma sessão de treinamento com alguns alunos e normalmente não atendo reuniões nesse horário. Quem quiser me ver tem que esperar, mas aparentemente eles se recusaram a esperar. Não sei por que esperavam um tratamento especial, dado o fato de que ninguém sabia que eram meus filhos. Mesmo que soubessem, isso não lhes dava direito a tratamento preferencial. Enfim, nossa recepcionista me informou sobre a situação e me disse que eles não estavam dispostos a esperar. Fiquei bastante irritado. Então decidi pedir a segurança para escoltá-los até meu escritório e fazê-los esperar lá, para que não causassem um incidente no lobby. Depois, terminei minha sessão de treinamento e, depois de fazê-los esperar por quase meia hora, finalmente voltei ao meu escritório para que me encontrassem. Foi um gesto mesquinho, mas eles precisavam aprender uma lição de que não podiam simplesmente aparecer no meu local de trabalho e esperar que eu os atendesse, independentemente da hora do dia. Quando finalmente entrei no meu escritório, ficou bem claro que Gavin e Sarah estavam muito irritados. Meus netos também pareciam entediados e irritados. Assim que entrei, começaram a me dar uma lição sobre a importância do tempo e disseram que foi muito rude da minha parte não falar com eles e fazê-los esperar tanto de propósito, especialmente quando sabiam que meus netos também estavam lá com eles. A atitude deles foi realmente irritante. Então eu disse que os tratei da mesma forma que trataria qualquer outra pessoa que viesse me encontrar durante uma sessão de treinamento. Se outras pessoas podem esperar até que eu termine meu trabalho e depois me encontrem, eles também poderiam fazer o mesmo. O fato de esperarem tratamento especial de mim só porque eram meus filhos.
Foi realmente estúpido, especialmente considerando que nem mesmo fui tratado bem por eles no passado. Muito menos recebi tratamento especial, mesmo sendo seu pai. A decisão de trazer seus filhos junto foi responsabilidade deles. Este era um centro de treinamento, e eu tinha um trabalho aqui que era importante para mim. Então, se não conseguissem lidar com o fato de que eu estava os tratando normalmente, podiam ir embora. A única razão pela qual eles esperaram foi porque quiseram. Eu fui bem seco com eles, e pude ver que estavam chateados, mas acho que precisavam do favor, para não piorarem as coisas para si mesmos. Ao invés disso, mudaram rapidamente de assunto e disseram que trouxeram seus filhos para me conhecerem pela primeira vez, para que eu pudesse começar a construir um relacionamento com eles e finalmente me sentir como um avô pela primeira vez na vida. E foi muito difícil para mim, mas eu precisei recusar. Eu disse que estava indo para casa, já que aquela tinha sido minha última sessão de treinamento do dia, e agora que eu terminei, só queria ir para casa e relaxar. Além disso, eu sabia exatamente o que estavam tentando fazer. Estavam usando meus netos para se aproximar de mim, e isso não iria funcionar. Eu disse que era bem covarde da parte deles tentar usar os filhos para ter acesso a mim. Isso é simplesmente antiético. Eles começaram a se defender, dizendo que não era isso que estavam tentando fazer, que só trouxeram os filhos porque queriam que eu os conhecesse. Acabamos brigando sobre isso, porque estava muito claro que não vinha de um lugar genuíno. Eles só queriam meu dinheiro, e por isso estavam tentando desesperadamente garantir que eu lhes desse uma segunda chance. Eu vi através deles e, por mais que insistissem, eu disse que já era tarde demais e que eu realmente amava meus netos. Mas todos eram adoráveis, e eu realmente queria que tivéssemos nos encontrado em circunstâncias diferentes. Mas, por outro lado, isso é culpa dos pais deles. Pelo menos eu ouvi o que eles tinham a dizer e deixei que me contassem sobre o plano para o qual precisavam do meu dinheiro. Mas eu lhes disse que não estava interessado. Mesmo quando começaram a discutir, já estavam parecendo bastante frustrados. E depois que eu lhes disse que não estava interessado, Gavin perdeu a paciência e começou a gritar comigo. E então as crianças começaram a chorar porque ele estava sendo bem agressivo. Então eu comecei a tentar consolar as crianças enquanto eles continuavam tentando argumentar comigo. E foi tão irritante que, em um dado momento, eu lhes disse que, se não quisessem que eu chamasse a segurança e os expulsasse do prédio, deveriam sair sozinhos. Em vez de me forçarem a fazer isso, porque eu já estava ficando farto deles e estava falando sério. Acho que eles perceberam isso. Então finalmente saíram, depois de me dizerem que eu estava sendo completamente insensível e que meu ego ia me derrubar. Mas isso não me importava. Eu só queria ir para casa e descansar. Então foi isso o que eu fiz. Já se passaram 24 horas desde então e ainda não os desbloqueei. E não pretendo fazer isso, especialmente depois do que aconteceu ontem. Eu não acho que preciso disso. Eu terminei. Atualização 3. Olá, já se passaram 3 dias desde a última vez que vi meus filhos. Obviamente não os desbloqueei, mas eles não pararam de tentar entrar em contato comigo. Mais cedo hoje me enviaram um e-mail de um novo endereço, pedindo desculpas por tudo o que aconteceu recentemente. Disseram que isso não era o que esperavam que acontecesse, mas que podiam entender por que eu estava chateado com eles. Inicialmente, eles estavam muito irritados por eu estar agindo assim, mesmo que estivessem tentando corrigir as coisas comigo. Mas agora, depois de refletirem bastante, perceberam que, de certa forma, mereciam isso. Eles também confirmaram tudo o que eu já sabia, que tudo o que eu ouvira sobre eles era verdade e não era apenas fofoca sem fundamento. Eles ficaram um pouco surpresos quando os acusei de escolher o padrasto em vez de mim, só por causa da segurança financeira que ele poderia oferecer, e não viram isso chegando. Também ficaram um pouco ofendidos, mas no final das contas era verdade, então não podiam fazer nada para mudar isso. Mas agora perceberam que, enquanto cuidavam de si mesmos, tinham se tornado muito egoístas, e eu merecia mais. Neste ponto, eu estava totalmente no meu direito de afastá-los. Mas a única coisa que pediram foi que eu não fizesse isso com as crianças. Eles também me contaram sobre o plano que tinham. Na verdade, estavam planejando me pedir para investir no negócio que estavam começando juntos. Obviamente, não podiam impedir que o padrasto vendesse sua empresa, pois era completamente sua decisão, já que ele era o proprietário principal, mas agora estavam indo por conta própria e não queriam prejudicar suas finanças. Então estavam pensando em conseguir alguns investidores, e o primeiro nome que lhes veio à mente fui eu, já que não estavam se dando bem com o padrasto no momento. Depois de muito pensar, perceberam que foram egoístas novamente, tentando me convencer a investir, mas sem nunca realmente pedir desculpas por tudo o que fizeram no passado. Então estavam escrevendo aquele e-mail para simplesmente se desculpar e me dizer que, se eu quisesse conhecer meus netos, poderia me ligar a qualquer momento e eles apareciam. E que nem queriam mais que eu investisse no negócio deles. Seria completamente minha decisão. Depois de ler esse e-mail, fiquei um pouco confuso sobre o que fazer, pois parecia genuíno. Mas, por outro lado, já fui feito de bobo antes, e não quero que isso aconteça de novo. No entanto, eu realmente quero construir um relacionamento com meus netos,
netos, então acho que vou ter que pensar nisso. E o que quer que eu decida, postarei aqui depois de um tempo. Por agora, só quero uma pausa de tudo. Então, pelos próximos dias ou talvez semanas, não vou postar com tanta frequência. Atualização 4. Ei, então eu pensei muito sobre isso e, agora que já se passaram quase 2 meses desde que eles entraram em contato comigo pela última vez, decidi que vou tentar construir um relacionamento com meus netos. Pelo menos eu sei que com meus filhos, com certeza vai demorar muito para nos reconectarmos. Mas isso não acontece com meus netos, e eu já tenho 58 anos. Não estou ficando mais jovem e não quero desperdiçar tempo ou oportunidades que estou tendo para passar com minha família, não importa o quão pequenas sejam. Além disso, meus netos já cresceram muito sem conhecer o avô. E por avô, quero dizer o avô biológico e real deles. Então, alguns dias atrás, finalmente respondi aos meus filhos naquele endereço de e-mail e disse que ficaria muito feliz em recebê-los com seus cônjuges e filhos para o jantar em minha casa neste fim de semana. Mas no mesmo e-mail, também deixei bem claro que não investiria no negócio deles. Se eles estavam esperando que eu ajudasse financeiramente em algum momento, podiam esquecer. E se isso significasse que não estivessem dispostos a me visitar, tudo bem para mim também. Eu só queria deixar claro para eles que eu tinha meus limites e que não iria deixar que os ultrapassassem. O tom do meu e-mail e a parte final foi bem firme, então não esperava que me respondessem no mesmo dia, mas felizmente eles responderam. Disseram que não esperavam nem queriam que eu investisse no negócio deles, que não mereciam isso, mas que queriam que eu fosse capaz de construir um relacionamento com meus netos. Então estavam felizes em aceitar meu convite para o jantar. Foi assim que eles vieram para o jantar ontem e realmente tivemos um bom tempo. Os cônjuges deles são pessoas muito legais e todos eles pediram desculpas por tudo o que aconteceu no passado e disseram que estavam ansiosos para começar de novo. E eu também estou. Eu realmente quero ter uma família porque, sinceramente, fica meio solitário e logo estarei me aposentando também. Então, bem, acho que esse é o melhor momento e oportunidade para consertar as coisas. Estou realmente feliz que meus filhos finalmente decidiram me procurar e fazer a coisa certa. Espero que as coisas melhorem para nós no futuro.